Nem sei, está claro ainda, né? Boa noite a todos. Privilégio estar com os irmãos. Sei que a Lari vai me sacanear depois, falando que é um privilégio estar com os irmãos, mas que privilégio, viu? Estar com vocês na nossa primeira reunião da mocidade de 2020, na verdade, com nova diretoria, né? Mas cumprindo o propósito que o Senhor nos deu de ser igreja, de nos edificarmos na palavra, de caminharmos juntos, de servir o Senhor. O propósito continua, não é verdade? E para esse ano, meus irmãos, pelo que eu entendi, né, antes do nosso acampamento, vamos ter aí algumas mensagens, se não me engano, 4. Né? O pessoal da diretoria me corrija se eu estiver errado, mas cada sábado desses 4 nós vamos trabalhar um dos pilares que a mocidade quer firmar, né, e quer enfatizar neste ano. E me deram a incumbência de falar sobre a comunhão. Tá certo? Comunhão é o nosso tema de hoje, é o que vamos tratar, é o que vamos abordar segundo as Escrituras. Deixa eu olhar logo aqui para o relógio, porque senão a gente empolga, né? Aí a Bela começa a piscar ali, falar, bater no relógio, senão complica todo mundo. Mas, meus irmãos, quando a gente fala de comunhão, eu gostei muito desse tema, que é algo que eu tenho orado muito ao Senhor para nos dar como igreja, como jovens, né, e como igreja no geral. Eu peço muito que o Senhor nos faça entender sobre a verdadeira comunhão, que é o nosso tema hoje, né, e termos essa comunhão de fato e vivenciarmos ela. Né, eu vejo que quando a gente fala de comunhão, por isso eu dei a sugestão desse tema para os irmãos, a verdadeira comunhão, às vezes as pessoas até conhecem o termo no grego, né? Fala de comunhão, quem sabe aí o que é comunhão no grego? Koinonia, já ouvi. Então a gente até sabe, né? Koinonia, comunhão lá no grego. Mas parece que na prática a gente não entende muito bem. Né? Na prática, na vivência, eu vejo que geralmente as pessoas atribuem a comunhão aquele momento de filme, o futebol na quadra. Na verdade, não, vamos ter um culto e depois a gente vai ter um momento de comunhão. Não é assim, geralmente. Eu acho que esses momentos eles nos ajudam na comunhão, fomenta, nos ajuda a nos associarmos mais, conhecermos uns aos outros mais, mas aqui a gente já está em comunhão. A gente tem que viver essa comunhão, entender que essa comunhão é mais profunda do que o mero estar juntos. E aqui eu já dou a frase que, se vocês saírem daqui entendendo ela, para mim, já cumpri meu papel. Lembrem-se disso, comunhão não é estar junto, comunhão é estar unido. Lembrem-se disso, vamos repetir todo mundo? Comunhão não é estar junto, comunhão é estar unido. Lembrem-se disso, meus irmãos. A ideia de unidos é ligados. Né? Isso aqui não é comunhão se simplesmente viermos aqui, nos reunimos, estamos todos no mesmo local. Né? Depois saímos para comer uma pizza, pode ser que não seja a verdadeira comunhão. Então comunhão é algo mais profundo. Comunhão não é estar junto, é estar unido. Nós temos que lembrar disso, tá certo? É muito importante que lembremos dessa verdade. E para isso, pensando nessa união, nessa unidade que é a igreja, me veio um texto à mente. E eu convido os irmãos para abrirem Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos trabalhar, não dá para expor todo o texto, né? Eu vou tentar aqui tirar ideias principais, eu espero conseguir fazer isso, né? Mas vamos trabalhar esse texto do verso 1 ao verso 16. Efésios 4, capítulo 4, Efésios 4, de 1 a 16. Tá certo? Antes mesmo de ler o texto, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O apóstolo Paulo, nessa carta, é impressionante a forma com que ele expõe o plano redentivo de Deus. Nós temos aqui uma exposição de Paulo fantástica, até porque ele estava inspirado por Deus. É a palavra de Deus antes de tudo, acima de tudo. E ele mostra o plano redentivo de Deus de maneira gloriosa. A carta aos Efésios, meus irmãos, é uma carta linda. A gente lê com lágrima nos olhos. Foi a carta preferida de muitos
teólogo, se eu não me engano, inclusive de João Calvino, né, que mostra a teologia de Paulo de maneira condensada acerca desse plano de Deus que Deus fez desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, para salvar um povo. E é interessante porque nós estamos aqui, somos igreja, e só somos igreja porque um dia, na eternidade, o Senhor resolveu fazer esse plano. Sabendo que o homem cairia, precisaria de redenção, ele fez esse plano eterno. Quando olhamos para o capítulo 1 de Efésios, é justamente disso que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai falar desse plano redentivo feito pelo Deus triuno, pelas três pessoas da Trindade, o Deus Pai elegendo. Ele vai falar da eleição de Deus Pai desde antes da fundação do mundo, que Ele nos predestinou. Deus Pai nos escolheu. Ele fala da redenção no seu Filho, pelo seu sangue vertido é que fomos salvos. O sangue de Cristo foi que nos lavou, a morte dele foi a morte substitutiva, e ele fala do Espírito Santo como o penhor da nossa herança, aquele que habita em nós e a nossa garantia. O Deus triuno na salvação. No capítulo 2, fantástico, conhecido de nós, da grande maioria também, ele vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida em Cristo Jesus. Éramos todos mortos, mas ele fala desse plano em Cristo, e em Cristo nos foi dado vida. Olha só que maravilha, é por isso que estamos aqui, é por isso que somos igreja. No capítulo 3 ele vai falar do ministério divino, né, para os gentios e o apostolado dele. Tem uma oração linda no capítulo 2, no capítulo 1, desculpa, e tem uma linda oração no final do capítulo 3. Então ele expõe sua teologia, é a parte mais teórica da carta. A ênfase maior nessa parte da carta é teórica, é a teoria, né, os conceitos, o que de fato é esse plano de redenção maravilhoso. A partir do entendimento desse plano é que ele vem com as questões práticas. O que isso implica na nossa vida? O Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou da morte, o Senhor nos livrou da escravidão do pecado, o Senhor nos deu vida, Ele nos vivificou, o Espírito Santo agora habita em nós. O que o Senhor quer de nós? Percebam a ordem. Primeiro nós entendemos o que o Senhor fez, depois nós vivemos por causa do que Ele fez. Tem gente que está tentando viver o que o Senhor quer que viva para alcançar a salvação. Não, a gente vive porque já fomos salvos. É diferente, meus irmãos. A gente não quer estar diante de Deus de maneira meritória, mas pelo que o Senhor fez. Agora Paulo vai falar das questões práticas, e esse capítulo 4 inicia-se com as questões práticas até o final. Deu para entender mais ou menos na mente, estruturar a carta de Efésios, e aí a gente começa as questões práticas de Paulo, e ele vai falar justamente da unidade da igreja. O que é essa unidade? Vamos ler o texto? Vou fazer o seguinte, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para lermos juntos o texto. Eu leio os ímpares, os irmãos os pares, está certo? Assim diz o texto. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Os irmãos podem sentar. Texto fantástico, meus irmãos. Que texto precioso, e eu espero que o Senhor nos ajude a entendê-lo aqui de maneira mais clara. Mas, meus irmãos, depois de mostrar essa salvação que o Senhor nos deu, agora, como eu já disse, eu repito, o apóstolo Paulo agora mostra como devemos viver. Percebam, no início do verso 1, ele diz: rogo-vos, pois. Essa conjunção faz ligação do que o apóstolo Paulo já havia dito com o que ele vai começar a falar. Rogo-vos, pois. Diante disso, agora, eu estou dizendo para vocês. E esse rogo seria traduzido também como vos exorto. Insisto. Eu estou dizendo aqui para vocês algo importante. Estou exortando vocês. Eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Que vocação é essa? O que ele tinha acabado de falar. A santa vocação. A salvação que o Senhor nos deu. E ele diz: vivam de modo digno dela. A ideia de andeis é viver. Vivam de modo digno. E a primeira coisa, a partir do capítulo 4 aqui, são preceitos práticos para que os crentes, a quem foi endereçada a carta, e nós vivamos de modo digno da salvação que recebemos. Meus irmãos, uma pergunta que eu faço, eu quero que você guarde ela aí até o fim. Você tem vivido de modo digno do Evangelho? Você tem vivido de modo digno da vocação que o Senhor deu? Da grande salvação que Ele te deu? Você acha que você tem vivido de modo digno? A primeira coisa que ele vai falar da dignidade de viver o Evangelho é justamente essa unidade. Uma das maneiras que nós vivemos de maneira digna o Evangelho, vivermos essa unidade, é vivermos a verdadeira comunhão. Essa é a ênfase da perícope que nós lemos, tanto até o verso 6 como na sequência, que ele vai falar dos dons para vivermos essa unidade. Então esse é o tema central, a unidade, essa verdadeira comunhão. Então vivam de modo digno dela. E aí a primeira coisa que nós destacamos no texto é como viver a verdadeira comunhão. Como viver de modo digno do Evangelho a verdadeira comunhão. E nós vemos isso no verso 2 e verso 3, quando ele diz: com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então olha a maneira que o apóstolo Paulo instrui esses irmãos, e é a instrução para nós vivermos a verdadeira comunhão. Ele diz primeiramente, em humildade. Humildade, meus irmãos. Por que a gente tem que viver em humildade para viver a verdadeira comunhão? Porque humildade é você servir o outro. Humildade, como diz o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo aos Filipenses, é eu considerar o outro como superior a mim mesmo. Humildade é exemplo de Cristo, eu lavar o pé dos discípulos, ou dos meus irmãos em Cristo. Humildade é exemplo do Senhor Jesus, é Ele vir da sua glória, o exemplo da humilhação de Cristo, e nos servir dando a sua própria vida. Humildade, meus irmãos, tem um livro que eu gosto muito chamado Humildade, recomendo ele demais, do Mahoney, da editora Fiel. É um livrinho fino, e ele fala nesse livro que o pai, o genitor de todos os nossos pecados é o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os outros pecados. E é interessante a análise que ele faz, de fato é algo interessante. Quando você vai cavando fundo no seu coração, há orgulho em quase todos os pecados que nós cometemos. E o contrário do orgulho é a humildade. Quem aqui não é orgulhoso? Quem aqui não luta com orgulho? Não é verdade? Quando eu não sou humilde, eu não consigo viver a verdadeira comunhão. Porque eu não sirvo o próximo, eu só quero viver para ser servido. Quando eu não sou humilde, eu vou vir aqui no culto e se o louvor não me agradar, eu não venho no próximo domingo. Entende? Se eu não sou humilde, eu não vou querer estar com os irmãos. Esses irmãos não estão me acrescentando muito, não. Eu não penso em servir, eu penso somente em ser servido.
Se eu não sou humilde, eu recebo uma resposta má de alguém, um irmão meu em Cristo está num mau dia, e eu fico com raiva dele. Vocês percebem a importância da humildade para se viver a verdadeira comunhão? Temos que olhar para Cristo, que tinha todos os motivos para não ser humilde, e se ele fosse, ele não estava errado, porque ele é aquilo que há de mais supremo, não há nada que se compare a ele, ele se humilhou. E nós que não temos motivo nenhum, nós queremos estar no pedestal, e nos colocamos no pedestal. Tem que haver humildade para vivermos a verdadeira comunhão. Você tem vivido de modo digno? Se você não tem, pense, será que é por causa do orgulho? Será que é porque não tem vivido de maneira humilde? Mas ele continua, ele diz com mansidão, né? A ideia de mansidão eu já acabei incluindo aqui, mas imagina só se o DJ fala grosso comigo e eu respondo na mesma medida para ele. A resposta branda, que diz Provérbios 15:1, desvia o furor, mas palavra dura suscita a ira, né? Então, se eu respondo da mesma maneira, como vai ter comunhão no nosso meio? Percebe? Está até intimamente ligado com a questão da humildade. Se eu recebo uma resposta, ou se eu estou conversando com alguém, que eu seja manso. Se eu estou discutindo teologia com um irmão meu em Cristo, né, com alguma coisa que talvez ele não concorde, que eu seja brando, manso. Se eu estou discutindo, ou tenho que até exortá-lo, que eu seja manso na minha exortação, porque faz parte a exortação uns dos outros, aconselharmos mutuamente, que eu seja brando, como o Senhor Jesus o era. Entende? Eu tenho que ter essa mansidão. Eu tenho que ser humilde e tenho que ser manso. Mas ele continua também com longanimidade. Meus irmãos, se eu for ofendido, tenho que ser longânimo. O Senhor é paciente comigo, eu sou um pecador. Se não fosse a longanimidade do Senhor, eu já muito tinha sido fulminado. Mas o Senhor é longânimo. E eu tenho que ser longânimo com o meu irmão também. Isso vai ajudar para que eu viva a verdadeira comunhão, para que eu viva a unidade na fé. Não é verdade? E ele ainda diz, suportando-vos uns aos outros em amor. E a ideia aqui é sendo apoio, sendo instrumento de apoio para o meu irmão. E essas coisas estão todas casadas. Se eu não tenho humildade, se eu não sou manso, longânimo, como é que eu vou servir de apoio? Mas esse irmão não cresce na fé. Eu já falei quantas vezes ele continua no mesmo pecado. Olha só a vida dele, parece que ele não cresce espiritualmente. E eu não consigo ser apoio, eu perco a paciência. Não, meus irmãos, não é assim que temos que viver. Temos que caminhar juntos, servindo de apoio uns para os outros. Servindo de bengala mesmo. Se o irmão está capenga, eu vou ajudá-lo para que ele continue caminhando, para que ele continue firme. Essa é a ideia do suportar. A própria longanimidade aqui já dá outra ideia que a gente entende como suportar. Suportar o irmão mais difícil, mais chato, mas aqui no caso é ser apoio mesmo. Temos que ser apoio uns para os outros. É dessa maneira que nós vamos viver a verdadeira comunhão. E o apóstolo Paulo, ele finaliza verso 3 aqui, essa parte, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então tenho que me esforçar, eu tenho que empenhar forças, imprimir forças para que nós fiquemos unidos, com o mesmo Espírito. E aqui eu concordo com João Calvino que é a ideia de mente, que o Espírito, com a mesma mente, com o mesmo pensamento, os pensamentos sendo moldados segundo o pensamento do Senhor. E ele fala no vínculo da paz. A ideia de vínculo é ligação. O que vai fazer com que isso aconteça é a paz que há em nós, a paz que temos com Deus e devemos ter uns com os outros. Entende, meus irmãos? Então, para vivermos a verdadeira comunhão, o que o apóstolo Paulo mostra para nós aqui é como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar para que essa comunhão de fato exista. Pergunta que eu faço: você tem vivido dessa maneira? Você tem se esforçado, sido apoio, sido humilde com os seus irmãos? Em assuntos, vamos dar um exemplo aqui, de teologia que você discute, seu irmão discorda de você. Às vezes é assunto secundário. Você é movido pelo vínculo da paz? Porque se é assuntos secundários e isso nos divide, nós estamos sendo irresponsáveis, nós estamos sendo antibíblicos quanto a esse conselho do apóstolo Paulo. É aquele negócio, o irmão vira para o outro e fala, mas ele é herege. Às vezes não sabe nem o que está dizendo. Heresia tem a ver com manchar o que é essencial nas Escrituras, na mensagem das Escrituras. Se ele não crê em Jesus como único Salvador, se ele não crê na Trindade,
se ele não entende que o sacrifício de Cristo é suficiente ou qualquer coisa do tipo, aí ele é um herege, porque ele está mexendo na mensagem central das Escrituras. Agora, se o cara batiza por imersão e eu por aspersão, isso me divide, porque eu não estou entendendo o que é viver a verdadeira comunhão. Meus irmãos, essas verdades têm que nos reger, para vivermos uma verdadeira comunhão, tanto aqui na mocidade, como na igreja como um todo. Que essas coisas nos conduzam, tá certo? Teríamos muito ainda o que falar aqui só nestes versos, mas o tempo não me permite. Depois vamos ter aqui uma separação em grupos, teremos discussão, então a gente discute mais lá, tá certo? Mas a primeira coisa que o texto nos mostra é como viver essa verdadeira comunhão. Todas essas características estão aí incluídas no como viver essa verdadeira comunhão. Mas em segundo lugar, verso 4, 5 e 6 nos mostra por que viver a verdadeira comunhão. Tá certo? Então vimos como viver e nós vemos também agora o porquê. Como é importante entender essas verdades. É interessante, meus irmãos, porque mesmo na parte da carta que é mais teórica, há muitas questões práticas envolvidas. É uma ênfase maior na teoria, nos 3 primeiros capítulos. E na parte que é mais prática, é uma ênfase maior, mas tem teoria aqui também, que é importante ser entendida. E aqui é uma delas. Percebam que o apóstolo Paulo diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, eu creio que essa é a parte central de toda essa unidade, né, de toda essa perícope que nós vemos. Por quê? A palavra um ou uma, ela aparece 7 vezes aqui nesses 3 versinhos. 7 vezes ela aparece. E no grego ela é um adjetivo, é como se fosse a ideia de único. Há um único só Deus, há um único só Pai de todos, um único só Senhor. Essa palavra ela é repetida, ela é enfatizada, mostrando a profundidade da unidade. Por isso que eu falo, a unidade não é simplesmente estarmos juntos, nós estamos ligados, espiritualmente ligados. Nós fazemos parte de um só corpo. Deixa eu trabalhar cada um desses conceitos aqui de maneira rápida. Há somente o que ele começa dizendo? Um só corpo. Meus irmãos, nós somos um corpo só. Ele vai falar que temos um só cabeça lá no finalzinho do verso 16, que é Cristo, mas nós somos um só corpo. Você já imaginou, Pedrão, se você for o pé e você não quiser fazer sua função, você começar a necrosar como pé, você vai prejudicar todo o corpo, não é verdade? Eu talvez seja uma unha no corpo, né? Se eu encravo, pode ser que eu contamine todo o resto do corpo, começando pelo dedo, pela mão, né? E atinja todo o corpo. Essa ideia de corpo ela é muito forte, meus irmãos. Nossos membros eles são ligados. Se você arranca um dedo, ele vai parar de receber irrigação, né? Receber sangue, ele vai morrer, ele vai necrosar. Nós estamos ligados. Será que nós temos vivido como corpo de fato? A verdadeira comunhão? Será que eu me preocupo com a minha outra mão, com o meu braço, com o meu ombro? Será que eu me preocupo cada um de vocês que é parte do corpo juntamente comigo? Há um só corpo, não são vários corpos, nós fazemos parte de um só corpo. Mas ele diz também que há um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita em mim, que habita no reverendo Robson, que habita no Tiago. É um só Espírito que habita em todos nós. É o Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós. Se você é crente no Senhor Jesus, você só o é porque o Espírito habita em você. E esse mesmo Espírito que habita em você é o Espírito que habita em mim. Nós somos guiados por esse Espírito. Vocês percebem por que viver a verdadeira comunhão? Olha só que verdades profundas. É esse Espírito que nos guia. É esse Espírito que nos faz crer no Senhor. É esse Espírito que temos que nos encher e superabundarmos dele. É o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Nós olhamos para o mesmo alvo. Nós cremos na mesma salvação, que estaremos com o nosso Senhor na eternidade. Estamos caminhando no mesmo objetivo, mesma esperança para todos nós. Como não viver a verdadeira comunhão quando entendemos essas verdades? Como é importante entender isso, meus irmãos. Mas ele continua: há um só Senhor.
O Senhor Jesus é o nosso Senhor. O Senhor Jesus foi quem trouxe o seu reino. Foi o Senhor Jesus quem deu a missão da igreja. Foi o Senhor Jesus quem deu os ensinamentos para os apóstolos. Os apóstolos continuaram e registraram nas Escrituras. O Senhor Jesus é a pedra angular, Ele é o nosso Senhor, é a Ele que devemos nos submeter. Como não viver a verdadeira comunhão quando eu entendo isso? Por que eu vivo como se eu tivesse um Senhor e você outro? Se é um só Senhor o nosso. Se nós estamos vivendo de maneiras separadas, antagônicas, diferentes, pode ser que um de nós esteja servindo um outro Senhor. Mas a verdade é que todos os crentes no Senhor têm o Senhor Jesus como único Senhor da vida deles. É o Senhor Jesus, uma só fé, a fé no Evangelho, a fé na mensagem da cruz. Essa é a nossa fé. Um só batismo, fomos batizados com o mesmo Espírito, fomos transformados da mesma maneira pelo Espírito, fomos selados com o mesmo selo da aliança. Um só Deus e Pai de todos. É um só Deus, meus irmãos, o Deus das Escrituras, que é o nosso Deus, que nos rege através da sua palavra, o qual é sobre todos, Ele está acima de nós todos, age por meio de nós todos, e Ele está em nós, Ele habita em nós. Eu espero que essas verdades não sejam apenas teoria para cada um de nós. Que entender essas verdades nos mova, nos constranja a viver a verdadeira comunhão. Nós somos irmãos. João, visitante mesmo, está vindo há pouco tempo. Eu sou um só com você. Nós temos um só Senhor, um só Pai. Um só, nós somos um, nós somos corpo, temos um só Espírito que habita em todos nós. Plaquinha, falta 5 minutos, né? Não? Somos um só, meus irmãos. Para finalizar essa ideia aqui, eu me lembro de quando eu era moleque, morava aqui na 34, na frente da pista ali do Rogacionista, e jogava golzinho lá no Conjuntuado da 34. E aí nós formávamos os times, e tinha um menino lá na nossa rua. Se ele me ver falando hoje isso, ele é um negão de quase 2 metros de altura, Na época eu era mais forte, hoje se ele me pegar eu estou lascado. Mas ele era nosso amigo da rua, ele queria jogar bola conosco, nós não excluíamos ele de jogar bola, mas ele não entendia nada de futebol. Ele não sabia nem as regras, ele não sabia nem o que estava fazendo dentro da quadra. Da quadra não, era o asfalto, golzinho, mas ele estava em algum time, botavam ele. E por não saber regra, não saber o objetivo do jogo, a gente tentava explicar e não entendia. Ele tomava a bola do cara do próprio time, ele fazia gol contra. Rapaz, era impressionante. Por quê? Faltava para ele o conhecimento teórico para conseguir pôr na prática o jogo. Ele até corria bem, até tinha um chute forte, mas fazia tudo errado, porque não tinha a compreensão da essência do jogo. E por não compreender a essência, ele prejudicava o seu time. Ninguém queria jogar no time dele. No que ele caía, a pessoa já começava a reclamar. Mas o que isso nos mostra? Quando nós não conhecemos a essência de alguma coisa, nós não conseguimos colocar em prática como deve ser. Essa aqui é a nossa essência. É a essência da unidade. Por isso que eu falo, não é estarmos juntos, é estarmos unidos, ligados. Essa é a verdadeira comunhão. E esse é o centro nevrálgico aqui dessa perícope mostrando a unidade da igreja. É pelo que somos que devemos viver de tal forma. E quando entendemos o que somos, nós vamos praticar. Meus irmãos, nós somos um só. Um só. Por isso, ame estar com seu irmão. Ame se reunir. Queira saber quais são as dificuldades do seu irmão. Ore com o seu irmão e pelo seu irmão. Caminhe junto. Venha para a mocidade. Quando você estiver achando meio chato, ruim, venha pensando que você é um corpo só. Que você não vem simplesmente para ser servido, mas que você vem para servir também. Você vem para abençoar outros irmãos. Venha para a igreja, está com outros irmãos em Cristo, sejam mais jovens, mais velhos. Por entender essa verdade, nós temos que viver essa verdadeira comunhão. Amém? Que o Senhor nos ajude nisso. E eu finalizo o último ponto, que é o maior, mas não vai ser mais demorado de forma nenhuma. Mas, além
do como viver a verdadeira comunhão e do porquê, nós vemos do verso 7 ao 16, o para que vivemos essa verdadeira comunhão. Para quê? Como, por quê e agora o para quê. E é interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, vou resumir aqui para os irmãos, ele fala que o Senhor concedeu a cada um de nós graça, né? Segundo a proporção do dom de Cristo. Ele foi assunto aos céus, ele venceu a morte na cruz do Calvário e ele enviou o seu Espírito, de tal forma que todos nós temos esse Espírito e temos dons espirituais, temos talentos dados pelo Senhor para desenvolvermos e usarmos, mas com propósito. Com propósito. Olha só o verso 11. Esse aí eu peço que vocês acompanhem comigo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Ele fala aqui de dons dados para pessoas que lideram no corpo de Cristo, né? Somos todos iguais diante de Deus. O pastor não é mais valoroso que nenhum de nós, mas ele tem uma função que foi dada por Deus, que é de ser pastor, que é de ser mestre, né? Então tem essas funções. O que eles fazem, pastoreando, ensinando, né? Esses que foram levantados por Deus para isso, é para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Então eles estimulam os crentes também, instruem os crentes nas Escrituras para que esses usem os seus dons e talentos dados por Deus também para a edificação do corpo. É para isso que serve dom, né? A gente vê muitas vezes em igrejas de cunho mais, talvez pentecostal, tem essa tendência maior de que os dons é uma forma de aparecer mais, acaba sendo, né? Nós vemos esse erro. As pessoas buscam dons porque para elas os dons tornam elas mais espirituais que as demais. Ela vê alguém, talvez aqui, pregando, e ela fala, nossa, eu quero ser como ele, porque ele é espiritual. Não é verdade? Não, meus irmãos. O Senhor dá diversos dons, diferenciados. Nessa unidade há uma diversidade de dons. De maneira que o dom que o Pedro tem, muitas vezes eu não tenho, de maneira enfatizada, e ele me serve com o dom dele. Assim como o dom que o Senhor me deu, eu uso para quê? Para servir o Pedro, para servir os irmãos. Entende? E assim, o que a gente faz? A gente se edifica. Nós vamos sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo. É para isso que servem os dons. É para isso que vivemos a verdadeira comunhão e usamos os nossos dons no meio do povo. Não é para aparecer. Não é para vanglória. Não, é para usar no serviço da comunidade cristã. E assim a gente vive a verdadeira comunhão. Olha só que interessante. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pergunta que eu faço. Você tem usado o seu dom para a edificação do corpo de Cristo? Você tem pegado os seus talentos que o Senhor te dá, seus dons enterrados, guardados para si? Talvez você fale, mas qual é meu dom? Né? A gente pensa em dom, coisas extraordinárias ou coisas que você faz que são visíveis a todos. Não, talvez você tenha um dom de serviço. Talvez você tenha um dom de serviço, seja extremamente importante no corpo, para servir outros irmãos, para ajudar outros irmãos necessitados. Talvez você tenha um dom de misericórdia. Talvez você tenha um dom da fé, que ajuda os outros irmãos a também serem fortalecidos na fé. Talvez você tenha um dom, da hospitalidade, né? Tem essa característica e recebe muito bem outros irmãos. Você pode trabalhar no ministério de recepção da igreja. Você pode aqui na mocidade acolher os jovens novos que estão chegando, os convidados. Isso faz toda a diferença no corpo e assim o corpo vai sendo edificado. Talvez você tenha Deus te dê uma inclinação maior para interceder por outros, e você é um jovem que ora pela mocidade, ora com outros irmãos que estão desanimados. Já para pensar a quantidade de dons e talentos que o Senhor nos dá e que nós podemos usar e muitas vezes não usamos para que o corpo seja edificado. Meus irmãos, esse é o fim dos dons. Nessa verdadeira comunhão nós temos que dispor os nossos dons para servirmos uns aos outros. E assim nós vamos sendo aperfeiçoados. Assim nós evitamos de viver isso aqui que o apóstolo Paulo diz. Ele diz no 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, nos parecermos com Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, quando eu leio esse texto,
eu temo que a igreja brasileira, a juventude das igrejas, né, talvez nós mesmos estejamos vivendo há muito tempo como meninos. Se nós não entendermos essa verdadeira comunhão, se nós não sabermos como viver essa verdadeira comunhão, se nós não entendermos o propósito dessa verdadeira comunhão e dos dons que Deus nos dá, é provável que nós todos vivamos como meninos, perdendo a oportunidade de sermos edificados, de crescermos e nos parecermos com Cristo. Não é à toa que muitas vezes você vê um irmão em Cristo, talvez um jovem, pense em um jovem da mocidade, que esteve aqui conosco há algum tempo e do nada sumiu, parou de vir, você começa a se preocupar, mas não vai atrás, não liga. Quando você vê lá no Facebook, está postando foto em boate, nas baladas bêbado, né, nas festinhas, enchendo a cara com amigos. Talvez a gente tenha parcela de culpa de não ter vivido a verdadeira comunhão, de não ter exercido os dons na vida dessa pessoa. Pode ser que ele seja descrente também, e aí não tem o que fazer com o descrente, mas nós temos que avaliar, porque muitas vezes nós temos culpa. Às vezes um irmão está triste, passando por um momento difícil, ninguém nem percebe esse irmão, não usa dons e talentos no meio do corpo de Cristo para abençoar a vida desse irmão. Quando você vê, o irmão já se perdeu, apostatou da fé, está longe dos caminhos do Senhor, desviado, coração duro. Tem muitos vivendo como menino, meus irmãos, sendo levado por todo tipo de vento de doutrina. Qualquer doutrina nova que surge, vem a doutrina do coaching, o cara ouve, cai e começa a ser motivado por essas mensagens vazias, motivacionais. O cara vai atrás de prosperidade, pastores que prometem o que a Bíblia não promete. Ou talvez nem no campo religioso, com os falsos profetas, mas talvez com filosofias vãs deste mundo. Eu começo a acreditar nas mentiras deste mundo, de que não, é melhor eu gastar meu dinheiro mesmo, viajar a rodo, sair com os amigos, eu tenho que aproveitar a vida. Quantos não ouvem esse conselho de Satanás e caem porque estão vivendo como meninos, porque não estão vivendo a verdadeira comunhão? Nós não podemos nos acostumar com essa realidade, meus irmãos. Temos que andar na contramão, sermos contraculturais nesse sentido. Hoje nós vivemos num mundo individualista, num mundo que te cobra ter um bom currículo, fazer graduação, pós-graduação e doutorado e mestrado, doutorado e mais isso e aquilo. Né? O mundo te cobra que você tem que passar no vestibular tal, você tem que ter o melhor emprego, você tem que aumentar seu salário, e a gente fica se cobrando e não vive a verdadeira comunhão. E vivemos como meninos, nos mesmos erros. O marido tratando mal a esposa, o filho tratando mal o pai, o filho não aprofundando no conhecimento do Senhor, não se encantando com as Escrituras Sagradas, se encantando mais com Netflix ou qualquer outra coisa, né? Filmes, sei lá o que, com entretenimento. Meus irmãos, como é importante vivermos a verdadeira comunhão, como é importante entendermos essas verdades, entendermos que somos esse corpo e que temos dons e talentos dados pelo Senhor, para que, usando isso, sigamos o nosso cabeça, o corpo seja bem ajustado, como ele diz no verso 16, 15 e 16, eu leio para finalizar. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando eu não estou usando os meus dons, é o meu corpo que não está crescendo, porque eu sou corpo com você. Quando eu não estou cooperando para a edificação do outro, é o corpo todo que está sofrendo. Por isso nós temos que inclusive nos estimular para usarmos os nossos dons e estimular o outro para usar na vida da igreja, para que a igreja cresça. Irmãos, pensemos sobre isso, né? Última ilustração aqui que me vem à mente é nós vermos, talvez por não entender essa verdade, que nós talvez tenhamos passado por isso aqui há algum tempo aqui na nossa igreja, né? Com a mudança de pastor, muitas pessoas simplesmente partiram para outra igreja, estavam acostumados com uma forma de pregação, né? E quando eu digo isso, eu estou falando de forma, porque o conteúdo nunca deixou de ser pregado as Escrituras aqui na igreja. E acostumado com a forma de pregação, essa aqui não me agradou muito, vou para outra igreja. Meu irmão, uma pessoa dessa entendeu o que é ser corpo? Uma pessoa dessa entendeu o que é a verdadeira comunhão? Uma pessoa dessa, ela está querendo servir ou ser servida?
Ela está usando os dons dela para edificar ou ela só quer bênçãos para ela? Não me agrada muito, vou sair. Fulano de tal ali é pecador demais, olha a maneira que ele vive, se ofende, ao invés de orar pelo irmão, de ir lá orar com ele, de instruí-lo, aconselhá-lo. Não, tal coisa não me agrada. Meus irmãos, isso tem que acabar. E para acabar nós temos que entender essa verdade. Entendendo ela, viver. E lembre-se que o fundamento para vivermos tudo isso é o que Cristo fez por nós. Lembre-se que o fundamento e o estímulo para vivermos é olharmos para o que Cristo já fez por nós. E a exemplo de Cristo, vivamos essa verdadeira comunhão. Glorifiquemos o nome dele com nossas vidas, edificando uns aos outros, porque somos um só. Amém? Eu gostaria de chamar o Néder para nos conduzir num cântico. Vamos ficar de pé, cantar esse cântico? Você sabe? Cante conosco. Só rebanho, só pasto, uma só fé em só Salvador. É o teu amor que nos une aqui num só Espírito, adorando-os a ti, num só Espírito, num só Espírito, adoramos a ti, um só rebanho, um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, deste teu grande amor, só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amém, oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o teu santo nome, Deus, por essas verdades preciosas das santas escrituras, ó Deus.
Te louvamos, ó Deus, por essa carta maravilhosa, inspirada pelo Senhor, com a instrumentalidade do apóstolo Paulo, ó Deus, que mostra para nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos filhos da ira, ó Deus, mas o Senhor, com um amor maravilhoso com que nos amou, nos deu vida em Cristo, ó Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que não nos gloriemos. Te louvamos, ó Deus, por essa verdade de que o Deus triuno nos salvou, ó Deus. Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus Filho veio e morreu nos dando vida. Ressuscitou, Pai, nos enviou o Teu Santo Espírito que habita em nós e é o penhor da nossa herança, é quem nos conduz e habita em todos nós. Te louvamos, Pai, porque diante dessa grande salvação é que somos igreja, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda-nos a vivermos de modo digno, Pai, a verdadeira comunhão que o Senhor nos ensina, Pai, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos, Pai, uns aos outros, sendo apoio e nos esforçando para manter um só Espírito, Pai, no vínculo da paz. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que somos um só corpo, temos um só Deus e Pai, um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e que entendendo essa verdade, ó Deus, nos importemos uns com os outros, caminhemos juntos, nos alegremos em estarmos juntos, ó Deus, que caminhemos na contramão deste mundo que é cada vez mais individualista, egocêntrico, antropocêntrico, e vivamos, ó Deus, juntos, unidos, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a exercermos nossos dons. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos os dons que o Senhor nos dá, desenvolvermos eles, ó Deus, para o serviço mútuo, ó Deus, para servirmos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros, e que vivendo essa verdadeira comunhão, Pai, crescemos e cheguemos à estatura de Cristo, ó Pai, que sejamos conformados à imagem do nosso Senhor, que sejamos moldados, ó Deus, que sejamos despidos do velho homem, revestidos, Pai, do novo homem, que abandonemos a vida carnal, ó Deus, de pecado, e vivamos a vida espiritual, que é a vida na Tua Palavra, a vida na plenitude do Espírito, ó Deus. Ajuda-nos a entender essas verdades, ajuda-nos como mocidade, ó Pai, caminharmos juntos, a nos edificarmos a tal ponto, ó Pai, que nossa vida seja mais relevante neste mundo, que reflitamos Cristo, Pai, que sejamos luzeiros. Ajuda-nos, ó Pai, que 2020, tanto como mocidade, como Igreja Presbiteriana do Guará 2, Pai, vivamos a verdadeira comunhão, e como Igreja do Senhor, espalhada por este mundo, vivamos a verdadeira comunhão, e o nome do Senhor seja exaltado. Sê nosso Deus, Pai, e ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Amém.